Salve, muito boa noite. Nós estamos hoje aqui falando de política. Você sabe, política interfere na sua vida, no seu aluguel, na sua comida, na escola das crianças. Por isso é importante ouvir, conversar, e nós trazemos aqui pessoas que fazem a política e, através destas falas aqui, você tira a sua opinião. Hoje, aqui nesta conversa boa, está o senador Major Olímpio. Ele tem uma experiência muito boa na área de segurança pública, foi deputado federal e já milita politicamente e traz conhecimento da sua atividade como major da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Olha, senador, eu costumo dizer que, de vez em quando, há um sequestro de temas importantes e transformados pelo Congresso Nacional. Me refiro à lei do abuso de autoridade. Não há quem não conheça uma história ou que tenha sofrido um abuso de autoridade. Isso é grave, porque a autoridade fala em nome do Estado. Veja bem que os agentes de segurança pública, os policiais, eles detêm o monopólio da violência, falam em nome do Estado. Quando eles abusam, as consequências são graves demais. Aí o que aconteceu? Os senadores pegaram esse tema, né, o senador Renan Calheiros e o senador Roberto Requião, e decidiram fazer uma vingança contra a Lava Jato. E aí formularam uma lei que, além de abuso de autoridade, abuso de pessoas que cumpriu as suas prerrogativas. Esta lei, senador, é isso mesmo que eu falei? Ou o senhor acha que ela, enfim, tem um sentido diferente? Bom, você já sintetizou, Zé Maria, que você é um dos jornalistas que mais conhece e com profundidade o que acontece na política. Foi realmente uma lei concebida com o fígado e não com o cérebro e com a razão. Um assunto importante. Era para ser um instrumento de vingança, naquele Senado que foi rejeitado pela população. Até para dizer para vocês, foi votado em 2017 esse projeto. Aquele Senado antigo, que a população falou, vai embora, que 85% dos que tentaram se reeleger, a população não deixou. Né? Escaparam alguns. A Câmara desengavetou esse projeto, o presidente da Câmara pautou e deu o que nós chamamos de tratorada, porque não deixou nem ter uma verificação nominal de votação, e votou esse projeto. Como você disse, nós já tem uma lei de abuso de autoridade no Brasil, a Lei 4898, que ela é de 68. Ela precisa ser atualizada? Precisa. Ela precisa impor condutas com maior rigor? Nenhum de nós defende quem exorbita nas suas prerrogativas ou no uso da força, no uso da sua condição de fiscalizar, de julgar ou de acusar. Agora, o que aconteceu nessa lei de abuso de autoridade, se criou o Estatuto do Criminoso, que do jeito que votou ali, é um descalabro. Tanto que 33 senadores, eu sou um deles, assinamos um manifesto, entregamos ao ministro Sérgio Moro, e para chegar o presidente Jair Bolsonaro dizendo, veta toda essa porcaria que nós vamos garantir. Porque como o projeto nasceu no Senado, na hora da derrubada dos vetos numa sessão do Congresso, vai começar pelo Senado e nós garantimos. O presidente, politicamente, orientado politicamente pelos seus ministros de todas as áreas, inclusive o Sérgio Moro, entendeu? Olha, eu só vou vetar 36 dispositivos em mais de 100, em 19 artigos, mas mesmo assim o projeto ficou muito horrível, ele ficou muito subjetivo, né? Ele ficou querendo estabelecer conduta só para o cidadão. Tem um artigo lá que ele diz que o indivíduo constranger funcionário de estabelecimento hospitalar a prestar atendimento, mesmo que tenha a certeza de que a vítima está em óbito, morreu. Isso foi aquele negócio de dizer, olha, o policial prejudica um local de crime e leva alguém para ser socorrido. Para você interpretar essa lei dessa forma, você vai ter que ter um médico por viatura. Para dizer se morreu ou não, né? Pois então, são coisas que ficaram tão absurdas aquele negócio. Mas aí é o juiz que vai definir isso, né? O juiz tem que... Mas eu digo para você, Zé, como é que ficou nessa lei? Ficou o seguinte, ela ficou para intimidar e constranger juiz, promotor,
policial, auditor. Então, ela não é... Por que houve essa mobilização toda dessas categorias? Nós não temos preocupação, eu sou um policial. Eu sou o primeiro a querer que a força policial ela seja regida pela lei. Pelo amor de Deus. Se cada um fizer a sua lei, nós voltamos à barbárie. É que há abusos, mas os não, abusadores devem ser punidos e são, né? O abuso deve ser punido e com rigor. Agora, quando você faz, como foi feita uma lei naquele momento, que era uma vingança contra a Lava Jato, contra os procuradores, contra Sérgio Moro. Então, foi aquele momento de dizer, olha, vamos dar uma paulada nesses caras. E não é assim que você legisla. Você legisla para a sociedade. Você legisla para levar equilíbrio. Quem prende o mau policial não é juiz, promotor, não. É o bom policial. Nós não queremos no nosso meio alguém que exorbite. O senhor viu aquela imagem do policial dando um cascudo no preso lá no Rio de Janeiro? Olha, qualquer circunstância, seja o cascudo, seja o que for, né, nós temos o limite da lei. Tem muitas coisas que a gente se depara na vida que justamente o preparo e o equilíbrio é exatamente para dizer, eu vou fazer, qual é o meu papel na lei? O papel de policial não é dar cascudo, o papel de policial não é bater em ninguém, o papel do policial é fazer cumprir a lei. Em algumas vezes a gente ele tem autoridade do Estado. Algumas vezes a gente tem que usar da força necessária para repelir uma injusta agressão, nós temos. Muitas vezes usar das armas para se defender terceiros. Tantas outras vezes, no uso das armas, o Estado te concede até a condição em que você não vai ser punido se você matar. Porque você está ali nas excludentes que a lei diz. Nessas circunstâncias, você está no amparo da lei. Não é porque você foi para vingança privada, ou você falou, olha, olho por olho, dente por dente, nada disso. É exatamente porque a lei colocou um limite para isso. Então, todo bom policial... senador, mas muitos policiais reclamam que eles têm que pagar advogados com dinheiro próprio. Isso é uma outra circunstância. A defesa que o Estado deveria prover para os seus policiais, e que agora nós já temos legislação em alguns estados e temos que ter a previsão disso, isso eu sei, já aconteceu comigo no serviço policial, colegas meus que durante anos ficam pagando advogado para se defender de uma ação realizada em nome do Estado e em nome da sociedade. Então, o policial é por demais penalizado no nosso país. Da mesma forma que o bom policial, por isso que as nossas corregedorias, em todas as organizações policiais, elas são bastante sérias. Se tem uma denúncia, ela vai apurar a denúncia. Nós não queremos ninguém que exorbite. Né? Nós temos o Conselho Nacional do Ministério Público, da Justiça, para avaliar condutas, eventualmente, de magistrados, de promotores que possam ter exorbitado. Senador, eu acho que essa lei tinha que ser resumida a 2 artigos, né? O primeiro deles é o seguinte: a autoridade que exercer a sua função de maneira abusiva será punido e revoga as disposições em contrário. Mas é isso. Agora, a lei, ela ficou muito mal redigida, ela tem aspectos extremamente subjetivos, depende de interpretação disso, e feita com o cunho de perseguir o agente público, seja o juiz, seja o promotor, seja o policial, seja um auditor. Então, é por isso que naquele momento, e agora, nós temos esses vetos. Quando tiver a sessão do Congresso para derrubada de vetos, eu vou defender que a gente mantenha os 19 vetos que o presidente Bolsonaro colocou, porque já ajuda. Nós ainda temos que elaborar uma nova lei mais equilibrada. Ainda não há data para a votação, né? Ainda não temos. A votação entra primeiro pelo Senado. Se não houver 41 votos contra os vetos, o veto permanece. E só vai à Câmara, né, evidentemente, se for aprovado no Senado. A tendência é essa mesmo, de manutenção dos vetos. Eu queria aproveitar o senhor aqui, senador, para comentar agora essa sanção do presidente sobre a posse de armas, essa sanção que muda, inclusive, um conceito de posse e porte de armas, inclusive em fazendas, né? Não, o que foi feito agora é mais um compromisso de
de campanha do presidente Bolsonaro. Aliás, ele tem se pautado por cumprir todos os seus compromissos. E a posse de armas na área rural é que foi alterada. Está se interpretando, não, se flexibilizou o porte, porque se o indivíduo tinha uma chácara e ele tem a posse regular de armas, a posse era só na área interna da moradia e não ao longo da sua cerca na área uma fazenda, rural. Uma fazenda grande. Área rural. Desta feita, há um entendimento lógico, porque você tem regiões do país que a fazenda, a chácara, o sítio está a 4, 5 horas de barco da primeiro arremedo de que possa ser uma cidade ou para se chamar a polícia. Então, o que o presidente fez foi simplesmente uma votação feita pelo Congresso, não é uma medida, o presidente resolveu lá, não. Decreto. Foi a Câmara e o Senado que aprovaram e o presidente sancionou ontem. Uma medida mais do que justa que só favorece a legítima defesa pelo cidadão de bem. O senhor acha que a população está em condições de se defender e armar a população é a solução, inclusive, de redução dos índices de criminalidade, ou seja, segurança pública, armar a população? O que eu posso garantir a você é que desarmar aquele que faz opção pela legítima defesa, que está regular com a lei, só favorece a criminalidade. E eu vou dizer uma coisa para você. As alterações que nós ainda queremos fazer no Estatuto do Desarmamento não é de jogar armas à vontade, sem controle, não. É tudo com absoluto controle e responsabilidade. O que você não pode tirar é do cidadão o direito de se defender. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Que ninguém se defende com unhas e dentes. Mas não adianta você querer se defender com flores, quando estão te atacando com armas brancas, com armas de fogo, essa barbárie. Quando nós fizemos o Estatuto de Desarmamento, ele foi uma grande mentira para a população. A grande mentira, porque nós desarmamos o cidadão de bem, nós demos a certeza para o criminoso que se não for uma categoria especial, um policial, força armada, juiz, promotor, essas categorias especiais, a esmagadora maioria da população não tem como se defender. Então, o criminoso, ele invade as casas, ele barbariza, ele mata, ele estupra, porque ele sabe que não vai ter resistência. Essa, infelizmente, é uma realidade. Quando nós falamos na posse e no porte controlados, é para quem tem a condição. Fica parecendo que o Estado, o governo Bolsonaro vai obrigar o cara a andar armado, de jeito nenhum. E é para a pessoa que tem preparo, de fato. Eu fui instrutor de arma há mais de 25 anos. Eu falava para os meus alunos, você se sente preparado para realmente sacar uma arma, e o marginal está te abordando aqui, está com o rosto e a arma aqui a 40 centímetros de você, e você sentado no carro, você vai atirar contra a cabeça dele mesmo? Você sabe que vai esborrifar sangue, pedaço de osso, tudo em você? Tem gente que fala, eu não... Você não está preparado para fazer uso do instrumento desse. Então, o que não significa que o cara não pode ser um atleta de tiro, um colecionador de arma, pode ser qualquer coisa. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, você restringir o cidadão, dizendo que é uma política criminal, de redução de criminalidade, desarmamento, de jeito nenhum. O armamento, quando, com a pessoa bem preparada, o controle, viu, Zé Maria? Nós temos, no Brasil, 5 milhões de armas registradas, inclusive das polícias, da segurança pública, 5 milhões. E as perspectivas dão conta que nós temos mais de 10 milhões de armas clandestinas, mais do que o dobro do que nós temos regulares. Mas deve ter mais de 10 milhões. Zé, mas é o dobro do que tem de armas regulares, contando as armas das polícias todas. Então... as nossas fronteiras continentais, nossos portos e aeroportos devassados, o criminoso, ele não tem a menor preocupação de ter o tipo de arma que ele quer, no calibre que ele quer, no volume que ele quer, para praticar a barbárie que ele quer. Olha só também em relação a explosivos, que deve ter o controle do Exército, mas não tem, por falta de estrutura. Não tem lugar do mundo onde se pratica mais ataques a carros de transporte de valor, a base seguradora, usando explosivos, caixas 24 horas do que no Brasil. E eles não sabem usar, exageram, né? Arrebentam logo. Mas o exagero para mais, que arrebenta patrimônio, ceifa vidas,
É uma barbaridade. E o marginal cada vez mais armado. O senhor falando aí dá uma demonstração de falência, né, do aparato de segurança pública. Mas o nosso aparato, ele é falido, nós estamos tentando recuperar. Porque, eu vou dizer uma coisa para você, ataques à base de transporte de valor e a veículos, eu vi uma estatística disso. Há 10 anos atrás, um ataque a uma base de transporte de valor, os indivíduos ficavam 3, 4 minutos ou um carro. Que negócio de filme, olha no cronômetro enquanto vem o tempo para chegar a polícia. Hoje, a média de tempo nos ataques às bases de transporte de valor já passa de 1h20, como nós tivemos em Ribeirão Preto, que foram chegando os policiais, os batalhões e os marginais todos de fuzil, atirando 1h20 contra a polícia, dizendo, fica sossegado, nós não vamos correr não, nós somos maiores que a polícia. Isso é perigosíssimo. Um governador do Nordeste me disse que não tem condições de proteger as cidades e ele reclama, inclusive, de que os bancos têm seguro e que não perdem nada até limpar os vidros, o seguro paga, os bancos não estão nem aí e quer transferir essa responsabilidade para os bancos. Mas, olha, senador, nós estamos aqui nos minutos finais, eu queria entrar com um assunto aqui sobre a disputa em São Paulo. O PSL vai apresentar candidato, então não apoia o governador ou outros candidatos. Não, o PSL precisa apresentar candidaturas fortes. Nós temos um compromisso do partido de apresentar candidaturas em todos os municípios do Brasil. Todos os municípios? Com mais de 100 mil habitantes, nos demais, onde nós conseguirmos estruturar o partido. E São Paulo é fundamental. É a maior cidade brasileira, é simbólico nisso aí. E agora que já não existe mais a coligação, obriga os partidos a apresentarem candidatos e pronto. Sem a menor dúvida. E time que não entra em campo não forma torcida, Zé. Vai ter que entrar em campo sim, nós vamos entrar, se Deus quiser, para ganhar a eleição para a Prefeitura de São Paulo. Perfeito. Olha, eu queria agradecer muito a presença do senador Major Olímpio. Hoje um dia complicadíssimo no Senado, apertado, e ele veio aqui ter essa conversa na mesa redonda, repetindo que a Denise não está hoje aqui, minha parceira de sempre, porque está viajando a trabalho, foi para os Estados Unidos para cobrir a ida do presidente Jair Bolsonaro. Senador, muito obrigado por sua presença aqui no Frente a Frente. Maria, muito obrigado a você, a toda a Rede Vida aí, uma oportunidade de prestar contas. Estou sempre à disposição. Muito bem, muito obrigado, muito boa noite. Nós estaremos aqui de volta na quarta-feira, você sabe, falando de política, da nossa vida, da vida nossa de cada dia. E continua aqui na Rede Vida, porque começa agora o Jornal da Vida, com as notícias nacionais e internacionais. Obrigado, boa noite.